Bem, galera, eu sou o Francisco Zion. Temos aqui dois convidados, né? A senhora Salvadora e o Adriano. O nosso pod hoje é sobre saúde e segurança, né? Aí eu trouxe os convidados para estar falando sobre isso, né? Ele é tutor da Vizinhança Solidária do Padre Anchieta e ela também. E você também é tutor E conselheiro de saúde. Conselheiro de saúde, né? Dona Salvadora também. Também conselheira sim. de saúde, né? Então, é o assunto do nosso pod, né? Invertemos hoje, geralmente é o Adriano que fica aqui no meu lugar e eu fico aí no lugar do Adriano. Hoje eu vou estar entrevistando os dois. Bem, começando a falar sobre segurança, né? Qual que é a linha de pensamento de vocês sobre segurança no bairro, né? Melhorou depois quando vocês passaram a ser tutor? Como está indo essa linha de pensamento que vocês assumiram ali? Então, primeiramente, queria agradecer aqui a oportunidade de poder estar falando aqui um pouco sobre o programa da Vizinhança Solidária. E respondendo já a sua pergunta, a linha de trabalho, como o nome já diz, Vizinhança Solidária. É uma rede comunitária de segurança, né, que é composta pelos próprios moradores locais. Então, no caso, por exemplo, minha rua, que é a Rua São Tomé, todos os vizinhos se uniram para fazer a Vizinhança Solidária e junto com o programa, que esse programa, na verdade, ele é da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Junto com a Polícia Militar, foi feita a implementação e aí os vizinhos eles fazem uma comunicação. Como eu gosto de falar, é uma fofoca do bem. Então, é uma fofoca do bem. É você saber, porque hoje em dia as pessoas começaram a se isolar muito. As pessoas estão nos seus celulares, ela consegue ver o problema que está acontecendo. Um exemplo, você está vendo o problema que está acontecendo na faixa de Gaza. Tá? Milhares de quilômetros daqui, mas não consegue ver que o vizinho dela está sendo assaltado. Que o vizinho dela está do lado, chamando por socorro, mas ela não se importa com aquele que está ao lado, mas se importa com o cara que está lá longe. A Vizinhança Solidária faz o quê? Ela quebra um pouco isso. Ela faz o próprio vizinho olhar para o seu vizinho. Né? Ele faz um olhar mais comunitário, faz com que haja uma integração maior. Então, eu sei que, vamos supor, de dia, um exemplo, o Chico, ele trabalha. Isso aí porque, como houve uma integração maior entre os vizinhos, já sei que, geralmente, de dia ele não está trabalhando. E, de repente, eu vejo movimentação na casa dele. O que eu vou fazer? Eu aciono o grupo, então existe um grupo de WhatsApp, um grupo de emergência, onde a Polícia Militar também está lá, naquele grupo de WhatsApp. Então, tem os policiais que cuidam das rondas nas ruas da vizinhança do programa, né? E eles estão no grupo e eu falo, olha, a casa, sei lá, casa 201 tá tendo uma movimentação estranha e o Chico, que mora lá, não está em casa. Então, automaticamente, o pessoal que está... Ou o Chico mesmo vai ver que ele está no grupo também e os policiais estão fazendo a ronda e vão dar uma passada lá, ver o que está acontecendo. Isso daí é bem presente nos Estados Unidos. Vocês copiaram esse sistema dos Estados Unidos? A gente já começa a falar sobre isso. Vou deixar a Dona Salvadora falar um pouquinho. Realmente, como o Adriano disse, é uma fofoca. Uma fofoca também. Exatamente. Antigamente eu conhecia as senhorinhas, né, que ficavam lá na janelinha, lá, olhando tudo que acontecia na rua. Elas eram tidas, vamos dizer assim, como as pessoas que sabiam de tudo, né? Hoje não. Principalmente na minha rua. A minha rua, ela é uma rua de idosos que há 40 anos mora lá, né? Veio os netos, veio, né, os filhos. Mas aí teve, vamos dizer assim, uns jovens, amigos de outros jovens que moram ali. Esses começaram a fazer da nossa rua um pouquinho bagunçada. E eu fiquei preocupada, aí ouvi Adriano
falar a respeito disso, aí eu quis saber, eu quis implantar. Até uns foram sem educação comigo, porque acharam que eu ia ser vereadora. Ah, é por isso que você está fazendo a vizinhança solidária, você vai ser vereadora. Eu falei, não, senhora. A única intenção minha, com há 40 anos eu moro aqui, é a proteção, né? Então, hoje em dia, a gente já vive no sossego, porque os jovens se debandaram, né? Aqueles que não quer polícia lá perto, e a gente vive de boa, né? Então, excelente. Eu fiquei, assim, muito feliz por poder patrocinar essa segurança ali para os meus vizinhos. E o que você diria assim, atualmente no Brasil, por que temos tanto problema de violência? A violência, assim, ela é tão enraizada assim, no Brasil. Por que não podemos estender a vizinhança solidária para outros bairros, né? Me parece que teria um pouco mais de resistência se você colocasse essa vizinhança solidária em bairros assim mais de periferia, acredito eu, né? Eu creio que o fato, né, de ter essa violência no mundo, vamos dizer assim, né, vem muito de berço, né? Cada um teve uma circunstância para criar seu filho, né? Há mães que são pais e elas fazem os dois, vamos dizer, ela é mãe e pai. E o filho, onde fica nisso? E ela precisa trabalhar, ela precisa sustentar. Então, eu acho que um pouco é daí que vem. A mãe não está presente. Porque, na realidade, quem educa é a mãe. O pai só vai lá, na maioria das vezes, e concorda, né? Não, é isso mesmo, sua mãe está certinha. Né? Chancela, né? Eu acho que um pouco dessa violência vem por aí. As mães precisam trabalhar. Eu concordo em partes com a Dona Salvadora. Acredito sim que uma parte realmente vem de berço. Vem de berço. Só que outra boa parte vem das legislações. Legislações. Das legislações. Você é da linha assim, de pensamento, Adriano, que... Violência vem da política? Como é que se diz? Que é mais leis duras para punir. Você é a favor da pena de morte? Você quer perguntar isso? Não é da pena de morte. É que, tipo assim, de pessoas menores serem levadas para cadeia, se caso pratiquem. Sim, claro. Eu acredito que é o seguinte, as leis, se você pegar estatisticamente no mundo, se pegar uma estatística no mundo, de violência, e você ver quais países você tem um índice menor de violência e comparar com os índices de países que possuem maior violência, você vai ver que os índices maiores estão em países onde a lei é fraca, onde a lei é branda, certo? Hoje, no Brasil, um exemplo, a pena máxima do Brasil é 30 anos. E você só pode ser condenado isso a partir dos 18. Antes dos 18... Vamos supor, você matou, estuprou, fez o que quisesse com as outras pessoas. Ao chegar aos 18 anos, a sua ficha zera. Então, você vai ficar, um exemplo, que você fique levado para... Antigamente, a FEBEM, hoje é a Fundação Casa. Fundação Casa. Então, vamos supor que você cometa um crime aos 12 anos, você é levado à Fundação Casa. A partir do momento que você faz 18, sua ficha é zerada. Você não tem mais nenhum compromisso com aquele mal que você causou. O filósofo Michel Foucault, né, isso daí no meados aí do século XX, ele falou que a cadeia, ela não regenera ninguém. Verdade. Não regenera ninguém. Geralmente, tipo assim, a pessoa que vai pra cadeia, Concordo com ele. Não ela continua praticando os crimes. A cadeia, ela tem uma única função: punição. Você vai privar da liberdade aquele indivíduo que fez o quê? Que ele causa um mal à sociedade. Ou seja, ele é um perigo às outras pessoas, então ele vai ser
recluso. Ele vai ser retirado do seu meio e vai ficar preso. E isso é uma cadeia. A função da cadeia é essa. A função da regeneração, a ideia de regeneração do indivíduo e tudo mais, isso é uma ideia moderna. Essa ideia é uma ideia moderna, onde você vai ter o indivíduo, mas o indivíduo está preso, ele vai regenerar, ele vai aprender isso, isso, isso e aquilo. Eu concordo com alguns casos. Por exemplo, o cara foi lá e fez um roubo. Pode ser que esse problema desse roubo tenha sido um problema econômico, um problema social. Aí esse indivíduo pode vir a ter uma recuperação, sim. Acredito sim na recuperação. Mas existem casos em que o dano que essa pessoa causou é tão grande que eu te falo, como você repara? Um exemplo, vou te dar um exemplo. Isso é um exemplo que aconteceu na minha rua muitos anos atrás, certo? Tinha um vizinho, ele morava lá e tudo mais. Ele era o chefe da família, trabalhava, ele tinha um excelente emprego. Seus filhos estudavam, né, em escolas particulares. A sua esposa, ela podia ter, neste caso, a opção de escolha de ser a dona de casa. Então, ela não tinha necessidade de trabalhar, ela poderia ficar, sim, cuidando de sua casa. Não que ficar em casa não seja um trabalho, entendeu? Mas, para muitas mulheres, você tem, além de cuidar de casa, tem que trabalhar, sair para trabalhar. Ela tinha a opção de ficar apenas em casa, porque o emprego desse marido provia tudo o que havia necessário para aquela família. Pois bem, esse meu vizinho, ele foi confundido, ele foi pegar um ônibus para ir trabalhar pela manhã, confundiram ele com um bandido aleatório e o mataram. Foi morto, no ponto de ônibus que fica na esquina da minha casa. Caraca. Não foi assim, um caso distante. Pois bem, consecutivamente, tem o velório, tem o luto, tudo mais e tal. Essa mãe que ficou sozinha, não conseguiu pagar a prestação da casa. Então, automaticamente, eles tiveram que se mudar para um bairro mais distante, mais humilde. Mais humilde. Não que o Padre Anchieta não seja humilde, né? Mas um bairro muito mais simples do que o Padre Anchieta, onde o aluguel seria mais barato. Teve que vender o carro da família. Teve que trabalhar para poder sustentar e colocar a comida na mesa dessa família. Ela não tinha a mesma qualificação que o marido tinha. Então, consecutivamente, ela teve uma renda muito menor do que a dele, que diminuiu muito o padrão de vida de toda a família. Essas crianças saíram da escola particular, que tinha um padrão X de ensino, e foram direto para o ensino público. Olha o que uma pessoa conseguiu fazer em toda uma cadeia de uma família. Isso é só uma ponta. Sim, só desregulou uma família inteira. Entendeu? Uma única pessoa. Como a gente pode chegar lá, filosoficamente, e definir que essa pessoa pode vir a ser recuperada? Eu vou fazer o quê? Vou recuperar essa pessoa e falar, nossa, não, ela acabou, ela nunca mais vai matar ninguém. Só que tudo bem, e a pena que ela infringiu em cima dessa família? Sim, vai trazer de volta o marido não vai trazer de volta. Mulher. Ela não vai trazer de volta. O que ele fez para a família se tornou algo irreparável, entendeu? Por que agora eu vou olhar e falar que um ato irreparável tem uma recuperação para ele? Pode ser que para muita gente que está em casa aí faça sentido, pode continuar, vai ter perdão divino, não sei o quê. Mas um dano foi feito que foi irreparável. Sim, foi irreparável. Entendeu? É irreparável. Esse cara, no caso, eu não sei quantas outras pessoas, não segui, porque a família se mudou e tudo mais e tal, eu acabei não acompanhando se houve, se chegaram a achar o assassino ou algo do tipo. Entendeu? Mas vamos supor que essa pessoa não matou só ele, porque se uma pessoa que mata do jeito que ele fez, assim, não sei nem se é o cara mesmo, eu vou só matar, quer dizer que é uma pessoa que está acostumada a matar. Está acostumada a fazer esses danos irreparáveis. Sim. Como eu regenero uma pessoa que está nessa situação? Não tem uma regeneração, infelizmente. Não tem para onde correr. Sim, não tem como regenerar. Mas você também, essa pergunta eu faço tanto para você, Adriano, quanto para a Salvadora.
Eu acho que a dona Salvadora vai ter uma opinião diferente da minha. Uma opinião diferente. Fica vendo, hoje em dia, né, por exemplo... Vamos deixar a dona Salvadora falar um pouco da Pode... da opção. desculpa, pode. Salvadora. Fala que... Que eu falei. Eu sei que ela é muito educada, ela não vai atravessar eu falando de jeito da sua nenhum. opinião. Eu estava comentando esses dias com alguém da minha casa. Eu disse assim, a Bíblia diz que ensina a criança o caminho que deve andar. Quando crescer, jamais desviará dele. Isso é em Provérbios. Certíssimo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Entendeu? Quando eu ensino para o meu filho, para a minha filha, e eu tenho 3 filhos, uma menina e 2 meninos, ambos trabalhadores desde os 12 anos. Ensinar o valor que o dinheiro tem. Não é? Porque a maioria das crianças pega o dinheiro que o pai e a mãe dá, vou lá comprar um doce, vou comprar qualquer coisa, né? Meus netos gostam muito de figurinha, tenho 6 netos, né? Um já está trabalhando também, com 17 anos, já está trabalhando, já é registrado, já ganha o seu cartão benefício lá, alimentação, né? Até chega para mim e fala, vamos, vó, vamos fazer compra lá no mercado. Ele e a irmãzinha dele, depois ele dá o cartão do restante para a mãe dele, né? Então, você vê que eu sou uma linha dura. Eu trato os meus netos com muito carinho, com muito amor, mas eu coloco pressão em cima. Aqui em casa é assim, assim, assim. Não gosto que maltratam um ao outro. Eu gosto que eles tenham empatia um com o outro. E você já viu criança tem empatia? Não tem. Não, aquilo ali é meu, daqui. O Adriano, você tá com a xícara mais bonita que a minha. E por aí vai. Então, eu acho que se recupera uma pessoa, será? Lá na cadeia? Se não tiver vamos dizer assim, como que eu posso colocar? Se não tiver eles receber ensinamento lá dentro, né? Eles vão sair pior do que entrou. Pior. É uma questão, assim, falar sobre violência no Brasil. Não é qualquer bairro que aceitaria a vizinhança solidária. Não. Na maioria dos bairros, que são bairros assim, de periferia, a população ela é muito refém de um lado de policiais e de outro lado da milícia. Não é verdade? Quando não é, tipo assim, policiais que entram dentro das comunidades e tudo mais, achincalhando tudo, são as milícias. Então, tipo assim, a população ela fica, né, naquele... Falar português, naquele, claro. Tá na mão do bandido. Ali, Adriano, mas... Eu gosto de deixar, porque as pessoas vêm com essa história da milícia. É lógico, a milícia. É lógico que aqui ninguém quer defender, Adriano, traficante, no sentido que traficante, ele pode viciar seu filho, entendeu? Ele pode viciar seu marido, sei lá, ele acaba com a sua vida. Entendeu? É que quando a gente então, para eu não estou defendendo É porque às vezes a gente usa... a traficante, não, entendeu? Sim, isso é uma coisa que anda acontecendo muito hoje em dia. As pessoas não darem os nomes corretos às coisas. Porque existe uma lacrosfera de politicamente correto que você não pode... eu não posso falar a palavra bandido. É suspeito. Eu não posso falar uma organização criminosa, milícia. Por quê? Milícia é muito mais bonito falar, porque milícia parece que é só os policiais que são bandidos. Não parece que tem civil bandido junto. Quando você fala suspeito, também. Você dá a impressão que aquele ele era suspeito, ele não era bandido. Suspeitava-se que talvez ele fosse um bandido, entendeu? São formas de se falar que hoje em dia tomou-se uma narrativa, infelizmente, para amenizar
Eu não sei qual é o intuito e tudo mais. Acho que não é nem... Se a gente vai se estender nisso aqui, a gente vai fazer 5 horas de podcast. Mas criou-se essa narrativa para fazer uma amenização da comunidade carcerária, digamos assim. Então, a gente não fala mais que é um bandido. Eu trabalho com algumas crianças em vulnerabilidade. Muitas vezes a criança acha que ser assaltante é uma profissão. Então, você começa a ver esses problemas. Esse problema é um problema de narrativa. São problemas de narrativa. Por quê? O cara... Uma coisa é, você vê na manchete, assaltante mata trabalhador na 13 de maio. Outra coisa é, suspeito de atirar em um homem que estava talvez indo trabalhar. Gera muito mais dúvida. Então, são narrativas. Essa narrativa. Então, a população periférica, sim, se você pegar a periferia, aquela periferia, porque o Padre Anchieta, nós estamos inseridos no Padre Anchieta é uma periferia. É uma periferia. Sim, porque qual é a definição de periferia? Definição de periferia é o bairro que não faz parte do centro. Basicamente é isso. Sim. São bairros periféricos. Aí quando a gente falamos de comunidade, estamos mais falando de pessoas assim... Comunidade é um nome bonito que deram para falar de favela. Vamos falar favela logo. Pronto. Exatamente. Aí você tem favela. Utiliza a o favela. Pronto. A favela vive esta realidade que você está falando. Você tem a realidade do traficante que vai estar em cima comandando a favela, né? Não vou falar o morro, porque o rio eu acho que é mais... o rio é mais do morro, que sobe, é o morro. Né? Aqui em São Paulo é mais planificado, mais né? planificado. Mais planificado. Né? Você tem o problema do traficante ali, do bandido, que a população está no mundo da bandidagem, certo? Você tem a polícia, que tem um código de conduta extremamente rígido. Violento também, Adriano. Então, aí que está o lance. Violento, vamos colocar também, até que seja, de certa forma... Eu não diria que seja violento, mas diria que é bem agressivo. Porque você não vai ter violências físicas, mas você vai ter problemas de violência psicológica em algumas questões. Disciplinares. Mas isso aí vai ser aplicado ao policial. Porque o que acontece? O policial que dispara uma arma, a bala dele é rastreável. É possível você saber de qual arma que foi atirada. Saiu aquela bala. Os policiais hoje em São Paulo utilizam as câmeras de segurança dentro das roupas dele, né? Fica preso na roupa dele. Então você vai tendo diversos dispositivos. O bandido não tem isso. A arma do bandido não é rastreada. Ele não usa câmera no colete. Não. Só faltava, né, Adriano? Então, só faltava. A gente vai vendo por esses problemas. A gente vai vendo por aí. Mas aí E aí a gente chega e a gente tem essa narrativa. A polícia, eles estão presos na mão da polícia. Existe sim maus policiais? Existe. Não vamos falar que são todos, porque tem muito bom policial. Principalmente quando você entra na vizinhança solidária, você conhece. Começa a conhecer os policiais, você vê que tem muita gente boa dentro da corporação da PM. O que acontece é que, infelizmente, aquilo que eu sempre digo isso, a população brasileira, ela prefere se agarrar à notícia ruim do que à notícia boa. Então, se você pergunta, eu te pergunto hoje, o Major Jaime, uma vez entrevistei o Major Jaime, ele é um dos campeões em dar condecorações à Polícia Militar. Quantas vezes você viu no jornal que o PM, o policial e afins, recebeu uma condecoração porque salvou a vida de alguém? É difícil, Adriana. Mas creio eu não que existem. Mas creio eu que existem sim. Se for um lugar ou outro, é muito raro. Tem, como é que se diz, policiais que ajudaram a fazer parto de mulher. Vou deixar um pouquinho mais crítico, então. Quantas manchetes de primeira página você viu que era um policial recebendo uma condecoração porque salvou a vida de alguém? Nenhuma. Difícil. Nenhuma. Agora eu te pergunto, quantas primeiras páginas tem falando que em tiroteio com suspeitos a bala da polícia acertou alguém? Aí tem monte. É interessante, porque é só a bala da polícia que acerta as pessoas. Eu não vejo bala de bandido acertar ninguém. Né? Como que eles podem dizer que a bala é da polícia e não do bandido? Interessante, porque a perícia leva 15 dias para mostrar qual é a bala, se a bala veio da polícia ou não. Mas na manchete de jornal já sai que é da polícia. Porque no dia seguinte.
E você, É Salvadora, o que interessantíssimo. você acha sobre isso daí? Olha, é difícil opinar, né? É difícil opinar nessa linha de raciocínio. Mas eu creio, assim, que os PMs que trabalham lá no meu bairro, eu vou falar do meu bairro, né? Eu creio que ali tem PM bom. Ali tem muita policiais gente boa bom, gente honesta, né? Gente confiável. Pode ter algum podre no meio? Pode, por que não? Não sei, mas eu não sei da vida deles, né? Eu sei o que eles estão fazendo lá no meu bairro. Só o fato de eu ficar e meus vizinhos ficar sossegada naquela rua, você não tem ideia que é isso. Não tem preço. Eu já vivi tiro de metralhadora. Você está pensando Na sua que rua é? ali? Na outra rua, Oh, meu Deus. Papa São Vitor. Eu e meus filhos tivemos que ir rapidinho para debaixo da cama. Entendeu? Então, aquele lá já me causou um trauma. Aí chega na outra rua, a mesma coisa. Eu falei, não quero isso. Eu quero meus netos brincando aí livre na rua, sem eu precisar temer as pessoas, né? Porque são as pessoas que fazem isso, né? Aquelas que não estão no lado bem. Então, a hora que o Adriano ofereceu essa vizinhança solidária, eu falei, opa, é aí mesmo que eu quero chegar. E eu vou dizer, os policiais que fazem essa ronda solidária, eles não são todos policiais, né, Adriano? Não. Tem um Específicos, entendeu? há Então vai um criando perfil, né? vamos dizer, vai criando uma comunhão com eles. É porque esse né? policial, Chico, ele é um policial, digamos assim, ele vai ter uma aproximação maior com a comunidade. Quer queira, quer não, ele vai estar lá todo dia passando, porque a ronda passa pelo menos 3 vezes no dia na rua, nas ruas da vizinhança solidária. Então o PM vai estar passando ali com o carro. Então ele começa a conhecer as pessoas, depois ele começa a conhecer as pessoas pelo nome delas. Então ela passa, oi, dona Ana, tudo bem, dona fulana, seu ciclano. Ele vai vendo a rotina daquela rua também. Então muitas vezes ele vê que, todo dia de manhã o seu Antônio varre a calçada. Hoje ele não está varrendo a calçada e o portão dele está aberto, por quê? Então vai criando assim, laços com esses policiais. Então não dá para ser, eles não podem colocar, porque assim, são perfis diferentes. Um perfil mais amistoso, amigável, porque vai tratar diretamente com a população. Não posso pegar, por exemplo, vou pegar um atirador de elite da PM. Ele foi treinado para atirar à distância e eliminar um alvo extremamente perigoso, ao comando de um comandante. Eu não vou poder pegar esse cara e colocar para atender a população todo dia. Não que esse cara não seja uma boa pessoa, ele pode ser um cara legal, um cara super gente boa e tudo mais e tal, mas são treinamentos diferentes, são perfis totalmente diferentes uma coisa da outra, entendeu? A mesma coisa de eu vou pegar um cão de guarda para guardar a minha casa. Não vou pôr um poodle. Não tem como. Não são perfis diferentes. Eu vou colocar um pastor alemão, um Rottweiler, que é um cachorro preparado, que pode vir ser adestrado, tudo mais, para guardar uma residência, né? Um cão de guarda. Né? Diferente de eu ter um Yorkshire, vou ter um Lulu da Pomerânia, que é um cachorrinho de companhia. São perfis diferentes. Entendeu? Mesma coisa ali, são perfis diferentes. Você vai ter um policial ali, que ele é um policial mais tático, um policial mais de embate, digamos assim, de ação. Não que os PMs da Vizinhança Solidária não sejam de ação, eles são de ação também, porém eles têm um perfil com um trato social, entendeu? De ter um manejo melhor com a população. Então, tem isso e assim, foi importante. E respondendo a sua pergunta, sim, em um bairro extremamente periférico, uma favela, vai ser muito difícil a vizinhança, o programa Vizinhança Solidária. O Padre Anchieta mesmo, eu fui o primeiro tutor do bairro,
E aí eu fui enfrentando várias resistências. Até conseguir. Depois que consegui a rua completa, começou a expandir, espalhou. Agora hoje são 15 ruas. E se Deus quiser, vai ter mais aí ano que vem, mais ruas para expandir. E veio de uma ideia que eu ficava olhando e sempre passava. Às vezes eu passava no Cambuí, eu passava tentei no Alphaville também. Eu passava aqui. Geralmente isso daí, Adriano, é em bairros nobres. Sim, com são bairros nobres. Eu olhava, pessoas com poderes aquisitivos mais elevados. Exatamente. Adriano. Eu via aquele programa, via as plaquinhas, né? São plaquinhas que ficam na casa das pessoas. E eu via aquelas plaquinhas e falava, mas e aí? Tem o logo da Polícia Militar, tem tudo ali, fala que é um programa. Onde eu fui pesquisar, vi que dava. Fui lá na base da Polícia Militar, pedi pro capitão, na época o capitão Rafael me prontamente atendeu. Falou, vamos tentar. Começamos com um quarteirão, a minha rua ela possui 3 quarteirões, então comecei com o primeiro quarteirão ali, depois expandi para os outros 2, e aí foi expandindo e deu muito certo. Né? Tanto que de início nós tínhamos as viaturas eram compartilhadas entre Vizinhança Solidária e Ronda Escolar. Então o pessoal que fazia Ronda Escolar também acabava passando ali na Vizinhança Solidária, que até então tinha 2 ruas só. Então, fazia São Tomé e depois fazia Santo Armidas. Era bem tranquilo. E aí hoje a gente já está com 2 equipes de Vizinhança Solidárias, 2 viaturas que fazem a ronda nas ruas só da Vizinhança Solidária. Elas não fazem mais nem a ronda escolar. Aí a ronda escolar foi destacado outra equipe para fazer só a ronda escolar. Certo? Adriano, é como mesmo você falou, a questão de colocar vizinhança solidária em bairros assim, como é que se diz, favela e tudo mais. A questão assim, existe uma raiz histórica, né, ali, né, toda a questão ali, mesmo porque, vamos supor, em favelas, olhamos já para as pessoas que compõem a favela, já olhamos com uma certa violência já, né, para aquela população que vive ali e tudo mais. E, tipo assim, são anos de exclusão dessa população, entendeu? Quase, por exemplo, no Rio de Janeiro, quase sempre, assim, é difícil uma pessoa que mora no morro descer para o asfalto. E quem mora no asfalto não sobe para o morro, esse né? é um pouco... Então você tem uma realidade meio que do Rio. Sim, é uma realidade mas do Rio. Mas me parece que também existe um pouco disso daqui. Nem tanto. Aqui em São Paulo, São entendeu? Paulo, a dinâmica é um pouquinho diferente. Uma questão assim de segregar o que é asfalto, o que é favela e tudo mais. Isso se torna muito complexo você diminuir a violência no Brasil dessa forma. É que se você pegar, são realidades diferentes. Você pegar a favela do Rio, você pegar uma favela de São Paulo e é totalmente diferente, por exemplo, de você pegar uma favela no Nordeste. São, assim, é completamente diferente as estruturas de favelas, no geral. Até o mesmo, por exemplo, um dia eu estava em Porto de Galinhas e o meu hotel ficava dentro da favela. E eu não sabia que ele estava dentro da favela. Não, mas também existem certos hotéis que ficam dentro da favela no Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu não sabia que eu estava dentro da favela. Porque não me parecia uma favela. Não tinha os aspectos culturais de uma favela do Sudeste. Entendeu? Não parecia. Tanto que, assim, na verdade, era 2 quadras do centro. A favela não fica no centro. Você já viu, eu vou fazer a favela tá lá. No meio do Cambuí tem uma favela. Não tem. Não é característico da favela. É característico. Você já vê que tem uma diferença, mas me muito parece curiosa. também que no Flamboyant... No Flamboyant. Flamboyant, possui. Assim que se pronuncia, né? Parece que possui uma favela. Favela ali, da Brandina. Sim. Pertinho ali, né? E fica convivendo ali, junto... Ali, né, junto. É muito curioso isso. Muito curioso São essa questão, curiosas. assim. Isso mostra como não é tão segregado em São Paulo. Porque você vai ter praticamente dentro de um bairro nobre, você tem a favela. Não tem no centro, porque o centro é mais populoso. Já lá em Porto de Galinhas, você tem dentro do centro, você tem uma favela. Com hotéis dentro da favela. E o hotel era bom ainda. Não posso reclamar do hotel. O hotel era fantástico.
em dinâmicas totalmente diferentes, Sim, por exemplo, dinâmicas que era total. totalmente diferente. Lá tinha as biqueiras, era muito curioso, as biqueiras eram proibidas de comprar celulares. Então, o que acontece? Ali, a bandidagem que estava ali na região de Porto de Galinhas, depois um rapaz que fazia o passeio de bug me contou, eu perguntei, mas e aí, bem seguro aqui? Ele falou, não, o que aconteceu é o seguinte, começou a ter muito furto de celular, um dia teve um problema de um tiroteio, e aí o traficante acabou matando o próprio filho, sem querer, Caraca. nesse tiroteio. E era por causa de um celular, a briga. Misericórdia. E aí ele falou, não, ninguém mais vai comprar celular. Pode roubar outras coisas, mas celular não. Então é muito curioso que eu não compro celular. Todo mundo, você vê as pessoas andando na rua com o celular lá tranquilamente. Entendeu? E aí você tem aí uma demonstração também do poder paralelo que você tem em várias cidades. O que você ia sugerir para diminuir a violência no país, Adriano? No Brasil? No Brasil de A forma primeira- geral, Adriano. A primeira coisa é o quê? Leis mais duras e que realmente venham a punir a pessoa. Porque hoje no Brasil a sensação que você tem é de total impunidade. Certo? Agora eu vou ter que falar uma coisinha aqui que eu não queria, mas eu vou falar. Vou ter que falar. A dona Salvador já está esperando. Nós temos um presidente que ele foi condenado, não foi inocentado, certo? Muita gente fala, o Lula foi inocentado. Não foi inocentado. O que aconteceu com o Lula foi o seguinte: o ministro da STF falou que não poderia ter sido julgado em Curitiba, ele tinha que ter sido julgado em Brasília. Então ele fez o quê? Não, vamos anular o julgamento em Curitiba e fazer um novo julgamento. Só que já foi uma manobra. Quando anulou o julgamento em Curitiba, para fazer o julgamento em Brasília, o crime já tinha sido prescrevido. E você não Sim, pode eu ouvi ser, falar disso você não daí. pode ser condenado por crimes que prescreveram. Então isso você já vê a ponta da impunidade. Prescrever um crime. De minha opinião, primeiro ponto, os crimes não podem ser prescritos. Você cometeu o crime. Foi um ato que você fez. Vai estar lá? Como que você vai prescrever um crime? Mas passou os anos. E daí? Está lá ainda. Em um país sério, de verdade, crime não prescreve. O presidente que estava condenado foi descondenado através de uma manobra jurídica e virou presidente. Você tem noção do nível da mensagem que foi passada? Sim. É uma mensagem total de impunidade, ou seja, posso fazer o que quiser, todo mundo... Isso Pode fazer o que demonstra que o Brasil ele é fraco enquanto a Constituição. Não é verdade? Um país fraco em Constituição não é nada, cara. A Constituição é as regras gerais do país. Você tem uma Constituição que não vale, você não tem um país praticamente. Não tem o que vai reger. Se a sua Constituição não vale nada... O homem está no estado natural, né? Exatamente, volta para o estado vivendo natural. de acordo com a sua estúpida vontade, como dizia Nietzsche, né? Meu Deus, falou a palavra perfeita. Você está vivendo a sua estúpida vontade. Você não tem lei. Política é muito difícil de discutir. É uma coisa que eu não sou chegada a discutir. Mas nós estamos nem Não, discutindo a questão de política, nós estamos discutindo lei. Não, eu sei. Salvadora, Muito louco isso. Aristóteles ele falava já que o homem é um animal político. Você já está fazendo política a partir do momento quando você Própria família entra tem, né? na vizinhança solidária. Você faz política o tempo todo. Né? Então, o homem é um animal político. Que seja assim. Mas que seja assim, mas eu vou dizer para você, eu sou Bolsonaro. Meus filhos é Bolsonaro. Mas Arminha. Né? Exatamente. Não tem nada demais o cidadão ter arma. Desde que seja legal, desde que seja, né? A legalização. Exatamente. Sim. Né? E eu torço, francamente, para que ele volte. Não por ele. Não, assim, eu vejo muita Pelo que ele gente... representa. Exatamente. Eu vejo um homem honesto. No meio de tanta barbárie que está por aí na política, eu vejo um homem honesto.
eu vejo um homem que lida com a política a favor do povo. Quando eu e o Adriano se inscrevemos para ser conselheiros lá do UPA, né? Eu disse já de pronto, eu sou povo, gente, e não gosto de política. Então, quer dizer, não adianta ninguém maior que os conselheiros querer fazer política para ferrar o povo, porque eu não vou ser a favor, não vou. Eu sou a favor do povo ter uma saúde de primeira, sabe? Ser atendida na hora que precisa. Eu mesma, eu cheguei muito no pronto-socorro lá do bairro e demoraram um pouco para atender. Demoraram, né? Demoraram quanto tempo? Demorou bem mais de meia hora. Isso para quem estava passando mal. Estava vomitando, estava zonza. Quem teve que me carregar foi meu ex-genro. No braço ainda, né? Até chegar uma cadeira de rosa, porque eu não enxergava nada. O que era? A pressão muito alta, entendeu? Então, se não tiver ali acudir logo, você morre, entendeu? Então, até hoje, eu sou do UPA, do Anchieta, e sou da UBS do Padre Anchieta. Vulgo postinho. E o Adriano é só do UPA. Você é enfermeira? Não, nós somos conselheiros. Nós somos Vou te conselheiros. contar um pouquinho da história que aconteceu. No dia da eleição, minha esposa passou mal. E eu cheguei atrasado para a eleição do postinho. Cheguei assim, faltava, acho que eu cheguei 15 minutos atrasadinho e não pude me inscrever. Na sequência, teve a eleição para a UPA. E eu já estava lá, me inscrevi para a eleição da UPA. E aí foi feita a votação e tudo. E aí eu acabei sendo só da UPA, e não dos dois. Senão estaria sendo conselheiro dos dois. E aí, a partir daí, começou as aventuras. No começo, nós queríamos pegar ele de aí pau. Existe uma certa questão que eu vou levantar em relação à Saúde? A saúde, né? Falamos um pouco de violência e tudo mais, né? Do país, né? É legal você estar focando um pouco no... Primeiro, modificar o espaço que você está. Não é verdade? Não tem como você mudar o mundo sendo que você não mudou o seu quintal. Não. Primeiro, você tem que mudar o seu quintal, para depois pensar em mudar o mundo. Exatamente. Minha mãe, ela viveu no tempo do INAMPS. Nossa Senhora, dos INAMPS, lembro. INAMPS. E quem só tinha acesso à saúde eram pessoas que tinham... Era assim um acesso bastante restrito. Só quem tinha acesso à saúde era quem tinha carteira assinada e tudo mais. Geralmente, pessoas que vão pela linha de pensamento da direita é a favor do neoliberalismo. Tem até mesmo uma frase do Gabriel Monteiro que ele seria a favor de retornar o INAMPS. O que vocês acham disso? O retorno do INAMPS, deixar... ele falou lá coisa lá assim... A saúde voltar a ser cada um por si? Cada um por si. Me parece que, tipo assim, a linha de pensamento, assim, meio da direita... Eu acredito que é o seguinte... É essa, Adriano. Na realidade atual do país, não é possível. Não é possível fazer isso. Não há condições sociais para se realizar isso. Para voltar dessa forma, como é, por exemplo, os Estados Unidos. Ele fala, o pessoal gosta de citar Estados Unidos, ou, Canadá, Canadá não. Canadá é quase o mesmo esqueminha daqui. Muda algumas coisas. Portugal, a Europa, no geral, que onde você... eu passei mal, eu vou ter que pagar pela minha saúde. Certo? Isso aí vem de uma responsabilidade que é dada ao indivíduo. Hoje, o Brasil, não existe indivíduo no Brasil. Existe um coletivo. Então, nós temos brasileiros. Os brasileiros fazem o quê? Nós vamos pensar de forma conjunta
para o bem de todos. Teria que mudar primeiro esse pensamento, essa forma de agir no país, para depois conseguir fazer isso. Então, hoje, se eu caio de moto, não é um problema meu, é um problema do SUS. Se eu ando sem capacete e caio de moto, isso é um problema do SUS. Por isso o governo vem e fala, é proibido andar sem capacete. Por quê? Se é um problema do SUS, gera gasto para o governo. Se gera gasto para o governo, a gente tem que diminuir esse impacto. Como que a gente diminui esse impacto? Interferindo nas liberdades individuais de cada um. Exemplo, a utilização do capacete. Se eu andar sem capacete, numa batida, quem que se ferra? Sim, Só eu. Tecnicamente, eu sou um indivíduo. outras carro e uma pessoas, moto, Eu, né? um carro, uma moto, vamos colocar num contexto mais geral da coisa. Se eu estou sem capacete, foi uma opção minha. Se eu caio e eu me machuco, fui eu que me machuquei. Por que o governo tem que interferir na minha vida? Ele interfere por quê? Porque o sistema de saúde público vai impactar em toda a sociedade a decisão individual que eu fiz. A partir do momento que as minhas ações, eu sou responsável única e exclusivamente por ela, aí eu posso ter um sistema de saúde como era o INAMPS, ou até mesmo como é em grandes nações como os Estados Unidos, a Europa e afins. Por quê? As minhas atitudes individuais afetam somente mim, não vão afetar o coletivo. Então, quando a gente tiver o coletivo, a ideia coletiva do país, a gente nunca vai poder fazer uma implementação dessa. Então, é um problema social que não tem como implementar. A mesma coisa a questão de INSS e outros problemas que nós temos no Brasil que pensa de forma coletiva. Nossa, Salvador? Eu digo assim, qual outro país que tem o SUS? Nenhum. Sim, você Só falou o aí Brasil. tudo. Só o Brasil ele tem isso. E olha que bênção, não é? É uma bênção ter o SUS. Então, eu acho que o SUS não vai acabar nunca. Tem muita gente que tem medo de que o SUS acabe, mas eu tenho a confiança de que o SUS não vai acabar nunca. É impossível acabar com ele. O que você pode fazer é modificar algumas formas que existem no SUS. Isso pode ser feito. Isso pode acontecer. Isso, por sinal, é uma tendência. Um caso é, por exemplo, a privatização da UPA, onde você tem uma empresa privada cuidando do sistema de saúde pública. A saúde ela não virou paga, porém, o sistema interno dela é pago por uma empresa privada. Pago não, na verdade, funciona por uma empresa privada. Porque... Quantos minutos? 2 minutos? Porque o que acontece? Hoje, na saúde, você tem... Na estatal, você tem o teto. É pago o teto do salário. Então, você paga salários muito inflados dentro do sistema, não só do SUS, mas como todo o sistema estatal funciona assim. Você tem salários muito inflados. E aí, o que acontece? Você, um salário inflado, dentro de um estatal, o governo não gera dinheiro. Ele não gera riqueza. A única riqueza que ele tem vem do povo. Então, o povo tem que pagar. Então, automaticamente, você começa a ter uma série de impostos que a população vai tendo que pagar para poder suprir essas necessidades. Quando você põe uma empresa privada, ela vai ter o valor de mercado. Esse valor, normalmente, é muito menor do que o valor estatal. E aí você acaba tendo uma economia. Então, a tendência, acredito eu, é que você vai ter uma privatização do serviço. Não vai ser pago, porém, são empresas privadas fazendo serviço público. Beleza. Estou com ele. Você concorda com ele, né? Sim, é porque, tipo assim, de fato, destruir o sistema, o SUS, seria dar um passo para trás, né? Muito. Seria, muito tipo assim, pra a trás. gente regrediríamos muito, não é verdade? Bastante. Então, eu mesmo sou um defensor do SUS, né? Viva o SUS. E viva o SUS, né, cara? Imagina você você só seria atendido em determinado hospital se você tivesse
sua carteira assinada, e o SUS ele contempla todo mundo em sua grande maioria, né? E pobres, ricos e tudo mais. Você queria dar mais alguma pauta, Adriana? Não, queria só agradecer aqui a presença, Chico, mais uma vez. Agradecer a presença do pessoal que está em casa. Dona Eu Salvadora também quero agradecer, né? Quero agradecer aos nossos policiais da com certeza. Vizinhança Cabo Solidária. Verde, Cabo Norberto, Israel, soldado Israel e soldado Fábio. Esses Sempre eu não auxiliando o conheço pessoal. pessoalmente. Eu agradecer né, a presença de vocês duas e estar desenvolvendo esse diálogo, né, aí acerca da violência e da saúde, porque muitas vezes, tipo assim, no país que a gente está vivendo atualmente, as pessoas elas querem fazer uma crítica, mas não quer ouvir o lado contrário, né? Então é necessário ouvir também o lado contrário e não só aquele lado já fechadinho, aquela bolha que se vê muito da esquerda atualmente, né? Então isso é tudo, galera. Eu sou o Francisco Zion e esse foi o podcast de hoje.